Sejam todos bem-vindos de volta aqui no nosso canal RoboOffice. Eu sou Ney Lima. Nesse vídeo vamos abordar o VBA, JSON e API utilizando o Excel. Essa videoaula ela vai ser em duas partes, parte 1 e parte 2, para o vídeo não ficar muito extenso, então decidimos dividir essa videoaula em parte 1 e parte 2. Então, primeiramente vamos falar sobre API. Tá? O que são APIs? API é um serviço onde você interage acesso a dados entre um sistema e outro. Então, quando você quer consumir um tipo de quando você quer consumir dados de um outro sistema, você pode utilizar a API para fazer esse acesso. É como se fosse uma ponte. Imagine dois sistemas. Então você tem o sistema A e o sistema B, aonde você do sistema A você quer acessar os dados do sistema B. Então você pode utilizar através de API. Então aqui a sigla API, tá? A tradução dela é Application Programming Interface, ou na tradução, né, interface de programação de aplicações. Então, como foi dito aqui, você tem o sistema A e o sistema B, e você quer trocar informações, né, acessar os dados de um sistema para o outro. Então você pode utilizar a API, ou alguns, como alguns dizem, né, API ou API. Essa troca de informações utilizando as APIs, tanto você pode fazer essa troca de informações entre dois sistemas, tanto sistemas for Windows ou sistema web. O sistema web, né, as aplicações, ou também pode ser um sistema aplicação Windows e você quer acessar um website. Então você pode utilizar essa troca de informação, né, através de API. No caso, essas APIs, existem formas de o website que você quer acessar, no caso esse website ele precisa ter essa disponibilidade, ou seja, ter essa API para você poder estar acessando, ou seja, você precisa verificar a documentação desse website ou desse sistema que você quer fazer essa troca de informação, ou seja, você precisa saber se esse sistema ou esse website ele tem uma API disponível para você fazer essa troca de informação entre um sistema e outro. E no caso essas APIs também ela pode ser, no caso, como uma API é um tipo de serviço, algumas APIs elas podem ser pagas ou gratuitas, né? Então para isso você precisa estar acessando a documentação desse sistema que você vai fazer essa troca de informação. E nessa documentação você vai saber se esse tipo de API ela é paga ou não. Ou seja, se esse tipo de serviço, né, essa troca de dados, se ela está disponível para o seu sistema estar acessando aquele outro sistema, ou seja for Windows ou seja o website. Então aqui, só para resumir, vamos pegar aqui numa vida cotidiana o que é uma API. Eu dou um exemplo fictício aqui bem simples para ficar mais claro do que é uma API. O que é uma API? Então imagina assim, um garçom é uma API, a cozinha é o sistema, e o pedido que você faz para o garçom é um requisito. E o prato que ele traz para você, ou seja, aquele prato que você solicitou ao garçom no restaurante, é a resposta. Então, basicamente, isso que é uma API na vida cotidiana.
Então, o garçom é a API, você que solicitou o serviço para o garçom, né? Ou seja, o menu, o seu prato, é o requisito, ou seja, é o pedido que você fez para o garçom. E ele vai até a cozinha, que é o sistema, né? Que é o intermediário, e aí ele volta com o teu prato, que é a resposta que você solicitou para o garçom. Então, basicamente, no cotidiano, na vida cotidiana, podemos fazer essa comparação que é uma API. Então, para resumir, uma API é um serviço que oferece acesso a funcionalidades ou dados de um sistema, permitindo que outros programas interajam com ele de forma segura e organizada. Então, aqui na nossa videoaula, aqui no nosso exemplo, aqui na nossa dica, nós vamos utilizar o Excel com o VBA para acessar uma API num website, e ele vai trazer para nós o resultado. No nosso exemplo, nós vamos pegar uma API que ele traz a cotação do dólar, no caso a cotação da moeda, né? Ele vai acessar um website e ele vai trazer para nós a resposta, ou seja, o resultado da nossa planilha. Ele vai popular a nossa planilha através de uma API usando o JSON. Então é isso que nós vamos fazer aqui na nossa videoaula. Através de uma API, utilizando o JSON para retornar para nós os dados, vamos utilizar aqui o Excel com o VBA. Agora vamos falar sobre o que é o JSON, para que serve, né? O JSON ele é um formato simples de texto usado para guardar e trocar informações entre sistemas. Ele organiza os dados em pares de chave e valor. Ele recebe e envia dados entre uma aplicação e uma API. Ele não lê a API por si só, mas é o conteúdo que a API retorna. Ou seja, nós entendemos que a API, nós vamos que vai fazer uma ponte, né, entre dois sistemas. E aí a gente precisa consumir esse tipo de serviço que é a API, e ele vai retornar para nós os dados entre esses dois sistemas. E para que essa API faça essa ponte entre um sistema e outro, nós precisamos ter uma forma de ler esses dados, de ler e receber esses dados. Tanto faz você receber como enviar. Então, para nós interpretarmos a API, ou seja, o conteúdo que a API tem ali, nós precisamos usar um formato de texto, né? No caso, existem alguns formatos, por exemplo, bastante conhecido o XML, mas o JSON ele é mais simples, bem mais leve do que utilizar o XML. Então o JSON serve para ler esse texto, interpretar para nós o conteúdo da API e retornar para nós, para o nosso sistema, essa troca de informações, né? O conteúdo, no caso, dessa API. Então, isso que é o JSON. Aí, numa tradução livre aqui, JSON é JavaScript Object Notation, ou notação de objetos JavaScript. Então, resumindo, o JSON é um formato de dados estruturado em texto simples, usado para armazenar e trocar informações entre sistemas. Então, temos aqui o exemplo da estrutura de um sistema fazendo a troca de informações utilizando o JSON e lendo o conteúdo de uma API. Então aqui nós temos aqui como exemplo uma API. Essa API ela tem o endpoint, né, que para nós aqui que é onde nós vamos acessar, que é o caminho. Então o JSON ele vai acessar esse caminho aqui da API, ou seja, o website disponibilizou para nós uma API. E essa API ela tem um endpoint, que é o caminho onde o nosso JSON vai acessar, vai ler esse caminho, vai ler o conteúdo, aqui no nosso exemplo aqui vai ler o conteúdo dessa API e vai
retornar para nós no nosso sistema. No nosso caso aqui, nós vamos utilizar o Excel para ele retornar para nós o conteúdo dessa API. No caso, vamos fazer como exemplo buscar a cotação do dólar. Então aqui temos a bibliografia do que foi dito aqui até o presente momento. E aqui nós temos a nossa planilha que nós vamos utilizar aqui de exemplo, tá? Que eu vou mostrar para vocês como é o que nós vimos até agora na apresentação. Então temos uma planilha do Excel. Essa planilha ela busca a cotação, no caso aqui de moedas, ele vai trazer a cotação do dólar no dia, vai trazer a cotação do euro e vai trazer a cotação do Bitcoin. Então temos a API que ele vai acessar e vai, através do JSON, ele vai popular para nós aqui. Então o que eu vou passar para vocês aqui no VBA, como vocês vão utilizar o JSON com VBA e como vocês vão interpretar o conteúdo da API através do JSON. Então, se eu clicar aqui, vocês vão ver que ele vai trazer o resultado aqui para nós. E ele já interpretou a API, trouxe aqui para nós o resultado. Hoje, nesse momento que eu estou gravando essa videoaula, 24/10/2025, ele pegou a última cotação às 16h11. Então, se eu clicar aqui novamente, ele vai trazer a última cotação, ou seja, o mercado fechou nesse horário que ele consumiu lá a API do website que está disponibilizando para nós o conteúdo. Lembrando que essa API ela é gratuita, então existe essa API gratuita para esse tipo de serviço aqui, que é a cotação de moeda, nós estamos vendo aqui na videoaula. Então, isso que eu vou passar para vocês aqui nessa videoaula, nessa dica de utilizar o VBA, API e JSON.